dia a todos, graça e paz. Vamos aqui refletir um pouco sobre algumas dicas importantes sobre as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas para Trabalhos Científicos. É apenas alguns lampejos para tentar dar uma contribuição para aqueles que ainda têm dúvida ou não é muito acostumado com essas normatização da Associação Brasileira de Normas Técnicas. A gente já vem sendo instruído pela professora concernente a questão, essa proposta. E falei com a mesma que eu iria dar uma contribuição. Né? Não vou adentrar o que a professora, de uma certa forma, já está ministrando as suas aulas, mas apenas quanto à questão da estrutura que eu acredito que pode contribuir para tirar, dirimir alguma dúvida que possa surgir por parte dos irmãos. Então vou seguir aqui nos meus slides aqui didaticamente só para estruturar, tá certo? Sobre algumas dicas sobre a BNT quanto à questão da estrutura de um trabalho acadêmico a nível aí do seminário, tá certo? Então vejamos aqui. Então eu vou começar com uma reflexão sobre Pedro Demo. Pedro Demo, ele é um pesquisador muito antigo sobre metodologia do trabalho científico. Eu gosto muito dessa frase dele. Ele diz que educar se educa pela pesquisa. Eu concordo com ele, porque à medida que você pesquisa, você está educando as pessoas. Você está, lógico que a metodologia ela vai instrumentalizar a sua forma de como você vai se apropriar de determinado conhecimento e vai compartilhar esse conhecimento. E isso é devido à pesquisa. Então, quanto mais o teólogo, a teóloga, o estudioso, a estudiosa, ele se debruça nas pesquisas, ele está se educando e educando também as pessoas. Educar pela pesquisa. Pedro Demo. Quero trazer isso aqui como reflexão. Alguns aspectos gráficos do texto. Para isso, vou lançar mão de Gil. Gil, em 2021, diz: olha, os aspectos gráficos relacionam-se com a aparência do texto. Observe. E esses aspectos normatizados, né, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, a conhecida ABNT, ela sempre está atualizando as suas NBR, suas normas brasileiras, certo? Então, vamos se acostumando aí com essa nomenclatura, essa notação dos trabalhos científicos. Eu confesso a vocês que 1900 antigamente, né, o primeiro contato que eu tive há décadas sobre essas normas, eu tive dificuldade, mas a insistência, a persistência, a dedicação, hoje, rapaz, encaixa como a luva, perfeitamente essas técnicas. E deixa o trabalho mais polido, deixa o trabalho mais organizado, deixa o trabalho bem realmente dentro de uma forma, vou usar essa expressão, bem adequada e não é tão difícil de se aprender não. Agora é necessário pesquisar, é necessário testar, é necessário buscar o conhecimento como nós estamos buscando, tá certo? Então vejamos, por exemplo, a NBR, que foi editada pela BNT, que é uma norma 6022, trata sobre informação e documentação de artigos em publicação, revistas periódicas, científicas, imprensa, apresentação. Então essa norma, essa NBR, editada pela BNT, ela é muito importante. E a professora já disponibilizou ela no nosso banco de dados, NBR 6022. Outra também que eu destaco é a NBR 6023, que trata sobre as referências. Como referenciar um documento dentro de um trabalho científico. Então, existe lá toda... Não vou entrar nos meandros dessa NBR, mas é só destacá-la,
que em outro momento eu posso fazer de forma mais destacada as suas particularidades sobre cada NBR dessa, mas aqui é só dar uma visão panorâmica. NBR 6027, ela trata sobre o sumário dentro de um trabalho científico, dentro de um trabalho de monografia de TCC, porque o TCC é uma monografia, a dissertação é uma especialização, uma dissertação de mestrado, uma tese. Então, cada, vamos dizer assim, trabalho monográfico acadêmico desse, ele tem seu grau de profundidade. O TCC, ele é muito simples, certo? Não tem, mas segue todo um padrão estabelecido pela Associação Brasileira, ABNT, né? De normas técnicas. Então, a NBR 6027 trata sobre sumário. Está lá todas as suas especificidades. A NBR 6028, também destacando aí o sumário e o abstract, né? Nesse sentido aí. Então, elas podem sofrer atualizações, certo? Não é constantemente que isso acontece, mas de vez em quando acontece e a gente vai acompanhando. Você pode acessar até o site mesmo da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu coloquei até o link aqui em cima, certo? Por exemplo, a NBR 6024 trata sobre a numeração das páginas de um documento, de um trabalho acadêmico. E a NBR é 10.560 sobre a questão das citações. Por exemplo, como fazer uma citação direta, indireta, certo? Então, tudo isso, essas NBR vai nos instruir, vai apontar como é que se faz. E, às vezes, acontece atualizações sobre as mesmas. Então, à medida que você vai acompanhando, você vai testando, você vai aplicando e vai aprendendo. Agora, é necessário não ter medo, que é possível se aprender, aprende. Nós somos programados para aprender tudo. É só querer, tá certo? Então, no geral, essas são as principais. Tem outras, mas eu destaco essas já de bom tamanho, tá certo? Vamos adiante aqui. Aqui eu trouxe um quadro mais geral sobre as BNS, que eu peguei do próprio site aí, certo? Tratando sobre elas, certo? Por exemplo, principais normas da BNT regulamentadora, por exemplo, a NBR 14724 trata sobre uma estrutura específica, e assim sai, vai descrevendo aí, a NBR 6022, que eu destaquei, 6023, 6024, 6028. Isso aí é para você depois dar uma olhadinha aí. O livro que a professora disponibilizou de Marconi Lacazzo, um livro espetacular, muito bom, e também um livro de Gil, eu disponibilizei também para alguns colegas aí, vários livros de metodologia de trabalho científico, certo? 6028, 6024, 6034, então aí depois aí você tem a curiosidade aí, por exemplo, o que trata sobre o tamanho do papel A4, né, as margens, o trabalho, que depois eu vou destacar aí, a parte superior 3 centímetros, a parte da esquerda 3 centímetros, a parte da direita 2 centímetros, a parte inferior 2 centímetros. Então, 3322. Então, bem fácil, né? Por exemplo, normas que tratam sobre a questão dos elementos pré-textuais, elementos textuais e elementos pós-textuais, certo? Por exemplo, capa contra capa, né? Sumário, tal, essas coisas são tudo elementos, dedicatória, prefácio, isso é para outros tipos de trabalho que aborda a Associação Brasileira de Normas Técnicas, certo? Então, elementos textuais, nós temos a capa, folha de rosto, folha de aprovação, agradecimento. Isso aí é para um trabalho mais, vamos dizer assim, mais aprofundado, mas no nosso só tem a capa, contra a capa, nós temos aí o sumário, a introdução, a metodologia, e por aí vai. E os elementos pós-textuais, que é as referências, certo? Para nós só vamos ter essas referências. Então, essa estrutura aí, ela explica tudo dentro de um trabalho científico. Está tudo bem esquematizadozinho aí, tá certo? Vamos adiante aqui. E aqui, mais uma vez, eu coloquei essa imagem só para destacar os elementos textuais,
Se você observar aqui, eu estou passando aqui o mouse, não sei se dá para perceber. Deixa eu destacar aqui, ó. Nós temos aqui a capa, folha de rosto, são elementos pré-textuais, certo? Resumo também é um elemento pré-textual, o abstract, né? Também é um elemento pré-textuais. Então, esses são os principais. Para um trabalho mais assim, a nível de mestrado, doutorado, ele vai pegar tudo isso aqui, certo? Mas para o nosso, não. Só a capa, contra a capa, e vou mostrar mais adiante do que a professora nos disponibilizou. Mas só para você ter uma ideia, isso aqui eu coloquei essa aí, mas só para você ter uma ideia, se você for fazer um trabalho, por exemplo, de especialização, mestrado, doutorado, aí sim, aí você vai ter que amarrar mais esses elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais. Mas é só para você ter uma ideia, certo? Vamos aqui. Deixa eu passar aqui. Pronto. Aqui eu vou destacar dentro da nossa estrutura mesmo, nosso trabalho, a questão do modelo que foi dada pela professora, só para você ter uma ideia aqui, ó. Então nós temos aí bem claro, ó, o modelo do pré-projeto, essa estrutura aí. Nós temos aí o título, nós temos aí a instituição, o modelo que nós estamos mostrando. Então, nós temos aqui a capa, certo? Essa é a estrutura. Observe claramente aí. Nós temos aqui o título, nós temos o tamanho 14. Isso varia de instituição para instituição, viu? Tem instituições que só querem 12, mas aqui a professora colocou 14. E aí, com base referenciado na BNT. Então, tamanho 14 pode ser a fonte Arial ou fonte Time New Roman, certo? Negrito, caixa alta, certo? O título, né? O tema também 14, ó, aqui o seu nome. O município, certo? O estado, o ano. Aqui já vem, você diminui já a fonte aqui é 12. O titular é 14. Folha de rosto, o seu nome lá em cima aqui, ó, sem negrito, fonte 14, eu estou aqui apontando com o mouse, e também o tema fonte 14. E aqui o projeto do trabalho científico, né? O orientador, a fonte é 10 ou 11, um recuo aqui de 4 centímetros, certo? O município, 12, Arial ou Time Homes. Okay? Então, essa é a folha de rosto. O sumário, essa estrutura aqui bem simples, ó, certo? Quando você observa, nós temos a introdução, o tema e problema, a justificativa, os objetivos, geral e específico, a metodologia, o cronograma, a referência. Bem simples, né? A introdução, nós temos aqui o tamanho Arial 14, a introdução, título, certo? E aí você faz a sua introdução aqui numa lauda, e meia, fonte 12, Arial ou Time Homes. A justificativa segue a mesma linha, certo? O título aí, tamanho 12, por aí vai. Então essa é a estrutura bem simples do TCC, do trabalho de pesquisa, certo? Trabalho de conclusão de curso. Os objetivos, geral e específico, o professor já tratou sobre isso, eu estou só apenas trazendo alguns lampejos. Não vou me aprofundar, porque a aula da professora, eu apenas estou dando uma pequena contribuição, de forma didática, de forma gráfica, vamos dizer assim. A metodologia, também, ó, tamanho, fonte 12, certo? Aí, uma lauda, metade de uma lauda dá certo, você expressar a metodologia. O cronograma, certo? Aí você vai fazer aí sua estrutura também, fonte, Arial 12. E as referências. Em relação à questão das referências, posso fazer um tutorial depois explicando como você referenciar. Existem alguns aplicativos, mão na roda,
não é plágio, certo? Isso são recursos para facilitar. Inclusive já disponibilizei alguns aí aplicativos extraordinários, posso chamar desse aqui. Eu sou muito resistente a utilizar o IA, mas eu acho que nós não podemos fechar tudo não, certo? Algumas coisas que der para aproveitar, certo? Não substituindo a sua capacidade de pensar, de pesquisar, utilizando esses recursos midiáticos como auxílio para ampliar o seu conhecimento, por que não usar? Certo? Então, usar com cautela, usar com consciência, dá tudo certo e não se constitui plágio em momento algum, tá certo? Então, era isso que eu queria trazer e vamos caminhando, estudando e até o nosso próximo encontro aqui, trazendo mais algumas dicas relacionadas a vários assuntos dentro da seara teológica, científica, de um modo geral. Então, fui.